Boa noite. Boa noite, muito bem. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo, que veio ao nosso encontro. E veio para quê? Para cumprir cada promessa feita a nós pelo próprio Deus. Hoje seguimos com a nossa série Seguindo a Luz, contemplando mais uma vez o brilho da graça de Deus, que ilumina a nossa caminhada, mesmo em tempos obscuros, tempos difíceis. E hoje quero te convidar a entrar comigo num tema também precioso, profundamente ligado ao Natal, mas que às vezes a gente esquece, ou ainda, que às vezes a gente prefere ignorar, que é o pacto da luz. O Natal não é apenas o nascimento de Jesus, embora isso seja muito bom, é a continuação de um pacto antigo, um compromisso eterno de Deus, um juramento divino que começou muito antes de existir qualquer manjedoura. Então falaremos de mais detalhes do Natal antes do Natal, é o Natal que o Senhor já preparava. Isso é, às vezes pensamos no Natal como algo que realmente começa em dezembro. Então, se você sai nos mercados agora, já tem um monte de panetone pendurado, já tem Papai Noel, já tem luzes. Então, o comércio é que vai sinalizando que está chegando o Natal. Mas a Bíblia revela uma história extremamente maior do que essa. Antes mesmo de eu e você sonharmos celebrar o Natal, antes mesmo da gente conhecer qualquer significado que ele pudesse carregar, antes de Maria ouvir o anúncio do anjo, já existia um pacto prometendo que o Natal viria. Isso significa que o Natal não é um evento isolado, não foi algo que Deus fez como plano B, é o desenrolar de uma promessa que Deus fez quando o mundo ainda estava sendo estruturado, quando Ele vinha desenrolando o seu glorioso plano para nós. E essa promessa passa por um homem tão comum quanto eu e você. Hoje olharemos para parte da vida e da história de um homem chamado Abraão. No Natal, é certo sim que celebramos o nascimento do Filho de Deus, mas esse Filho de Deus veio porque Deus fez um pacto com esse homem comum chamado Abraão. O pacto foi: em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o Natal é a resposta de Deus ao pacto que Ele mesmo tinha feito com Abraão. Por isso, te convido a voltar os seus olhos para as Escrituras Sagradas. A gente vai refletir sobre o texto e vai procurar entender isso melhor. Leitura bíblica, são dois textos. Primeiro, Gênesis 12, 1 a 3, e depois Gênesis 22, do 15 ao 18. Então, primeiro texto, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora vamos avançar para o capítulo 22. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: jura por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, vamos juntos, o 18? E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Muito bem, muito bem. Depois dessa leitura também especial da Palavra de Deus, entramos oficialmente no tema dessa noite. E a Priscila já anotou ali que eu sei. O Pacto da Luz. O Pacto da Luz é o nosso título hoje. Porque convenhamos, o Natal tem disso.
a gente corre para cá, corre para lá, se preocupa com um monte de coisa que tem que fazer, compra presente, não esqueça da lembrancinha do seu pastor, organiza a ceia em casa, debate aquela famosa discussão, se cabe uva passa na comida ou não cabe, no arroz, na carne, em outros pratos. A gente finge que não viu o aumento do preço do panetone. Eu estava brincando com meu pai mais cedo, eu entrei no mercado, vi uma caixa de panetone grande, bonitona, falei, caramba, que legal, vou ver quanto é que é, R$120 um panetone. Era de 1 quilo, mas ainda assim era panetone, cara, R$120 é muito dinheiro. Mas no fundo, o que o Natal realmente celebra é isso aqui, um pacto antigo, um pacto fiel, um pacto divino, que Deus fez e que Ele mesmo cumpriu. E para entendermos bem o que é esse pacto da luz que a gente está falando, a gente precisa começar lá pelo inicinho de todas as coisas, pela maneira surpreendente como Deus chama Abraão para uma jornada iluminada, que Ele é quem vai conduzir, mesmo quando ele não tinha nada, não tinha calendário do advento, não tinha um pisca-pisca para enfeitar a sua casa, não tinha nada. Então, vamos ao ponto 1, onde tudo começa com um chamado que acende a jornada. Ponto 1, um chamado que ilumina a jornada. No capítulo 12 de Gênesis, Deus disse assim a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O pacto da luz então começa com um chamado de Deus diretamente para um homem. E sinceramente, meu irmão, minha irmã, que chamado é esse, hein? Que coisa maravilhosa, né? Você vai ser o bambambam do planeta, você vai levar luz, você vai levar a bênção, você vai ser o cara. Deus chama Abraão a caminhar na fé, e aí que vem a coisa, você vai ser muito abençoado, você vai ser muito incrível, mas você vai caminhar sem mapa, sem GPS, sem estimativa de chegada, sem garantia de conforto, muitas vezes pelo meio do deserto. É quase como se Deus dissesse: Abraão, acende a lanterna e vem, meu filho, vai andando, o resto eu vou dizer para onde é. E esse é o chamado da fé, dar passos, muitas vezes no escuro, confiando na luz que Deus vai acender à medida que eu e você vamos caminhando, confiando nas pessoas que Ele vai colocando no nosso caminho. E olha que coisa, isso tem tudo, absolutamente tudo a ver com o Natal, porque o Natal é esse evento que nos lembra que Deus continua guiando pessoas comuns. Deus usa Maria, uma mulher comum, José, um cidadão comum, carpinteiro, os pastores, Simeão, Ana, e a gente tem toda uma lista de homens e mulheres comuns, por caminhos que eles não planejavam por si mesmos, mas que Deus iluminou, que Deus conduziu. O pacto da luz começa com um chamado que vai exigir confiança de mim e de você. Sai do que é confortável e venha para o que é eterno. Quase que o que a gente estava conversando ali fora, né, não, Robson? Praticamente. E Abraão obedece. Ele não sabia de tudo, ele não fazia ideia, na verdade, de quase nada do que Deus tinha para ele, mas sabia quem estava chamando ele. Ele sabia que podia confiar. E para Abraão isso bastou. E aí surge uma pergunta, irmãos: quantos de nós vivemos esperando saber tudo antes de obedecer? Deus, o Senhor vai me dar uma casa? Mas ela é na Zona Sul, né? Casa em Marechal não quero não, Deus. O Senhor vai me dar um carro? Eu não quero um Up não, eu quero uma Ferrari, eu quero um Camaro. O Senhor vai me dar um casamento? E tem que ser, eu tenho aqui a listinha para o Senhor, do jeito que o Senhor vai fazer. Será que assim funciona? Muitas vezes, irmãos, a gente, para tomar uma decisão com Deus, a gente espera garantias, detalhes, certezas, que feliz ou infelizmente a gente nunca vai ter. Mas Deus continua dizendo o que disse a Abraão: vem, porque sou eu que te sustento, sou eu que te guio, sou eu que ilumino o caminho.
Nós temos falado nas últimas pregações, né, sobre o Advento, essa época de preparação para o Natal, em que a gente organiza a casa, celebra, faz orações específicas, lê textos específicos, lembra o que representa toda a estrutura do Natal. Deus nos convida a recomeçar a caminhada, como a gente viu de manhã, a retomar passos que foram abandonados na jornada com Ele, a confiar de novo, de um jeito que a gente já confiou. Mas Deus não apenas chama esse cidadão Abraão, Deus promete algo que Abraão jamais poderia imaginar, em toda a sua vida, competência, inteligência. E isso nos leva ao ponto 2. Ponto 2, uma promessa que expande a luz para todas as famílias. E aqui a gente vê um problema que a descendência de Abraão não entendeu. Deus disse especificamente para Abraão: em ti serão benditas quantas famílias da terra? Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. A promessa não era uma luz para Abraão guardar no coração dele e ser feliz, mas era uma luz que ele devia espalhar por onde quer que ele passasse. O pacto da luz é esse pacto expansivo, missionário, abrangente, que ultrapassa os limites da sua ação, do seu pensamento. Não é uma vela acesa no canto de uma sala, não. É uma tocha que vai acendendo várias outras lamparinas no caminho. E aqui está o detalhe que faz ligação direta de novo com o nosso Natal. O nascimento de Jesus é o cumprimento máximo dessa promessa, porque o que Deus prometeu a Abraão, Ele vai realizar lá naquela manjedoura humilde de Belém. O reino que começaria em uma família, finalmente alcançaria todas as famílias da terra. A luz que iluminou primeiro a tenda de Abraão, agora em Jesus iluminaria definitivamente o mundo inteiro. O pacto da luz é um pacto, meu irmão, minha irmã, que tem alcance universal. Não adianta, você pode pensar, não, mas o cristão lá da China, ele é esquisito. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Também é, aqui do Brasil, e é esquisito também. É por isso que no Natal, nossa mesa precisa ter lugar para outras pessoas. Não é para você fazer a casa bonitona, uma mesa farta, só para você. É por isso que nossos corações precisam se abrir para socorrer, para abraçar. Porque o próprio Natal é nada mais, nada menos do que Deus dizendo: minha luz não é para ficar presa num povo só, ela é para todas as famílias. Precisamos compartilhar. E isso inclui a sua família, meu irmão, minha irmã, inclui aquela família que está quebrada, aquela pessoa que está destruída, inclui aquele que está distante demais, inclui até aquela pessoa que está lutando para se manter distante, qualquer pessoa que se sente cansada. O pacto da luz é para mim, é para você, é para cada um de nós. Mas ainda falta algo, e talvez a parte mais poderosa desse texto ainda está para ser aplicada, porque Deus não apenas chama, Deus não apenas promete. Se você prestou atenção no que a gente leu no capítulo 22, Deus jura, Ele garante que vai fazer algo, e esse é o nosso ponto 3, um juramento que aponta diretamente para Cristo. Um juramento que aponta diretamente para Cristo. Em Gênesis 22, depois do sacrifício de Isaque, Deus disse o seguinte: por mim mesmo jurei, certamente te abençoarei, e em tua descendência serão benditas todas as nações. Aqui o pacto da luz atinge a sua expressão mais forte de toda essa conversa de Deus e Abraão ao longo da jornada. Não é Abraão jurando fidelidade a Deus, a gente tem que ler com atenção o texto, é Deus jurando fidelidade a Abraão, e ele jura pela única coisa absoluta que existe. Qual é a única coisa absoluta e perfeita que existe? Ele mesmo. Por que Deus faz isso? Porque o pacto não dependia, presta atenção, o pacto não dependia do desempenho de Abraão. E glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus por isso.
O pacto dependia única e exclusivamente do caráter do próprio Deus, de ser fiel, de ser provedor, de segurar, de sustentar todas as coisas. E aqui está o ponto que explode de sentido natalino. Essa descendência prometida não é Isaque. Abraão pode até ter pensado que era, mas essa descendência é Cristo. Paulo deixa claro quando ele escreve aos nossos irmãos lá na Galácia, na carta aos Gálatas, ele diz, aliás, ele não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, mas ele diz, mas ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, a manjedoura de Belém é exatamente o cumprimento do juramento que Deus tinha feito a Abraão, lá no Antigo Testamento, que muitos de nós não gostam de ler. O Natal é Deus dizendo, eu jurei que traria a luz ao mundo, e aqui está a luz diante de vocês. Meu irmão, minha irmã, se Deus jurou que traria a luz, então você não precisa duvidar que essa luz também alcança você. Você não precisa ter medo do que essa luz vai fazer na sua vida. Se Deus cumpriu a promessa mais improvável, e que promessa era essa? Trazer o Salvador da linhagem de um velho, casado com uma velha, em que ambos eram estéreis, então Ele também pode cumprir o que Ele prometeu na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. O pacto da luz garante isso. Deus não esquece, Deus não falha, Deus não perde o controle, Deus não abandona quem Ele chamou. O pacto da luz é a assinatura divina na promessa da graça. Ou seja, o pacto da luz não é só uma festa. O pacto da luz não é algo muito especial que ficou lá no passado. É a história que vai sim culminar lá no presépio. É o juramento de Deus ganhando um rosto, ganhando um corpo. É a promessa ganhando carne e ossos. É a luz ganhando finalmente um nome. E esse nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. No Natal, não celebramos apenas o nascimento dele, celebramos a fidelidade de Deus através desse ato. Celebramos o Deus que cumpre promessas que eu e você esquecemos. E esquecemos com muita facilidade. Celebramos o Deus que atravessa gerações e faz isso com o intuito de acender luz onde continua tendo o reino das trevas. O pacto que começou lá atrás com Abraão, irmãos, é sim o que floresce em Belém. Só que não só isso, ele continua brilhando hoje com o mesmo poder e intensidade. Eu quero te convidar, com todo amor pastoral, com confiança na palavra, a de uma vez por todas caminhar sob essa luz. E aqui, meu irmão, o convite é para todos nós, todos os dias, voltarmos para o caminho das promessas que o Senhor nos fez. E aí é responsabilidade nossa, abraçar o pacto da graça. O que isso significa? Seja bênção para as pessoas ao seu redor, mas não só isso, se permita também ser bênção. Seja bênção para elas e permita também que elas sejam bênção para você. Se permita ser abençoada, abraçada, protegida. E mais uma vez, convide alguém para caminhar com você. Essa jornada sozinha, ela é dolorosa demais. Precisamos de amigos. Nas viagens missionárias que a gente tem relato em Atos, sempre temos mais de um viajante, um apoiando o outro. Se Deus disse a Abraão que todas as famílias seriam alcançadas, então certamente, se você não é a pessoa perdida, certamente existe alguém perto de você que ainda precisa desse brilho, que ainda precisa dessa luz. Então, meu irmão, então, minha irmã, se o Senhor colocou perto de você, a responsabilidade é de quem? Ser bênção para essa pessoa, para essa família. Então, meu convite para você nessa noite é: traga essa pessoa para Jesus, ore por essa pessoa,
ore com essa pessoa, estenda a mão sobre ela, seja parte do pacto da luz que alcança hoje, através da ação da igreja do Senhor, quem Ele colocar no seu caminho, por onde você passar, e não vem com essa desculpa não, que eu estava em horário de trabalho, né? A hora que vier, do jeito que vier, você mata a bola no peito e faz o gol, para a glória de Deus, porque a luz veio, a luz permanece, e aqui, como temos repetido domingo após domingo, culto após culto nessa série, o meu dever e o seu dever continua sendo seguir essa mesma luz, que o Senhor brilhe de forma intensa no seu coração e te lembre da importância de ser bênção por onde você passar. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Obrigado porque hoje podemos relembrar que esse pacto que culmina no Natal começou muito antes da história do Natal em si. Obrigado, Senhor, porque isso também nos traz uma responsabilidade como teus servos, de sermos esses instrumentos na tua mão para abençoar todas as famílias da terra. Senhor, leva-nos a pregar, a compartilhar o Evangelho, a viver o Evangelho, de uma forma que as nossas famílias sejam alcançadas, que as nossas regiões de trabalho, de moradia, que todos, Senhor, ao nosso redor possam ver que o Senhor é quem é dono da nossa vida e que no Senhor nós temos prazer em viver o Natal a cada dia. Leva-nos, Senhor, a testemunhar dessa forma, em nome de Jesus. Amém.